Olá, pessoal. O pensamento científico não serve apenas para gerar evidências científicas ou para interpretação de evidências científicas. O framework científico de pensar é muito útil também para o processo de decisão clínica. Porque, na verdade, esse framework é feito para que, na visão científica, se tome conclusões a respeito da realidade. E a visão clínica e os processos de decisão clínica também decorrem de conclusões a respeito da realidade. Não da realidade universal, mas da realidade individual de um paciente. Mas os mesmos framework de valorização da dúvida ou de como eu vou explorar uma questão para chegar à minha conclusão, ela é utilizada. E eu, portanto, vou utilizar aqui algo que eu percebo ser muito útil, que é a importação para o pensamento clínico ou para a observação clínica da maneira paramétrica ou não paramétrica de observar a realidade. Essa maneira é originalmente estatística ou originalmente científica, mas na vida, na realidade, a gente está usando de um paradigma paramétrico ou não paramétrico a todo momento. O que é que significa o paradigma paramétrico? Paramétrico significa um parâmetro, um resumo da realidade, né? Ou seja, uma média da realidade. Os parâmetros estatísticos mais comuns são a média de uma medida e a média da variabilidade dessa medida, chamada desvio padrão. Então, média e desvio padrão, por exemplo, são parâmetros numéricos. O que é que significa a média? É a visão do todo, é o resumo da realidade. E ele é útil, o parâmetro, para nos guiar num processo inicial de pensamento. Já a visão não paramétrica não fica como um resumo do todo. Ela vai mais no detalhe, ela olha os casos mais específicos, os detalhes mais específicos a serem abordados. Então, enquanto a visão paramétrica ela facilita o pensamento, a visão não paramétrica aprofunda o pensamento. Então percebam como é importante, e por isso é o título desse vídeo, o pensamento clínico não paramétrico. Vamos dar, no caso, exemplos desse pensamento não paramétrico, que é mais detalhado, versus o paramétrico. No processo diagnóstico, quando eu digo eu tenho um valor de normalidade, uma média e o desvio padrão, ou a média e mais ou menos dois desvios padrão, o que é que significa isso? Digamos que eu sou ecocardiografista e eu meço o tamanho do átrio esquerdo, eu faço uma indexação com base na superfície corpórea e eu sei o que é a média e dois desvios padrão para mais e para menos, isso me dá um intervalo de referência. Isso aí, se eu uso o limite superior do que eu posso considerar um tamanho de átrio normal e digo que o átrio esquerdo do coração está aumentado porque ele ultrapassou aquele tamanho indexado, eu estou me comportando de uma maneira paramétrica. Eu estou usando um parâmetro para tomar uma conclusão. Só que essa visão paramétrica diz respeito à média do valor e à média da variabilidade. Aquele paciente meu específico, ele pode estar com um átrio acima desse ponto de corte paramétrico, mas ele tem um átrio normal. Então, se eu aprofundar, se eu olhar outros critérios, se eu juntar isso com outras medidas e também com minha impressão visual, eu estou detalhando mais aquela observação e eu começo a me comportar de uma maneira mais não paramétrica. Então, quem imita e segue apenas regras, apenas valores de referência, é meramente paramétrico. Quem vai mais no detalhe, aprofunda mais, pensa mais, complementa isso com uma visão paramétrica. Observe uma forma paramétrica de dizer prognóstico.
Uma forma paramétrica é a mediana de sobrevida nessa doença é 8 meses. Eu estou como algo paramétrico, ok? Eu estou falando algo que se aproxima da média. Eu estou falando um resumo do todo. Só que se eu disser tantos por cento, 25% dos pacientes vivem tantos meses, 50% que é a mediana vivem tantos meses, 25% conseguem viver mais do que um ano e 10% conseguem viver mais do que 2 anos, eu estou detalhando aí percentis, eu estou sendo mais não paramétrico, eu estou detalhando. Se eu digo que, veja que importância, ensaio clínico randomizado, eu tiro uma grande conclusão baseada em evidência. Uma droga, em média, é melhor do que a droga. A droga A, em média, é melhor do que a droga B. Eu tiro essa conclusão do ensaio clínico. Isso é, em média. Se a droga A é melhor que a droga B, é um resultado paramétrico à evidência científica. Mas de uma maneira não paramétrica, a gente sabe que tem alguns pacientes que a droga B vai ser melhor do que a droga A. E tem uma grande quantidade de pacientes que as duas drogas são equivalentes. Só que uma maioria um pouco maior em relação ao outro extremo, a droga A é maior que a droga B. Então veja como o cuidado da gente não ficar não só paramétrico. Se uma evidência científica diz que a droga A é mais eficaz que a droga B, isso é uma visão paramétrica, é um resumo do todo. Não significa que vai ser assim em todos os pacientes. Que tal observar mais a distribuição disso nas amostras, indo mais detalhadamente em ou tentar alguma predição mais individual? Quando nós dizemos que a redução relativa do risco com o tratamento é de 25%, isso é, em média, é a redução relativa do risco, é algo que tende a ser constante, isso é mais paramétrico, mas quando eu pego o meu paciente, identifico a redução absoluta dele, aplico esse relativo e calculo um NNT individual baseado no risco basal desse paciente, começo a ser mais não paramétrico. Eu individualizei isso aí. E se eu vou além e imputo os valores e preferências do paciente em relação ao que significa aquela questão prognóstica, eu estou me tornando ainda mais não paramétrico e eu não estou ficando com uma regra única de que fazer o tratamento é melhor. Eu estou pensando que fazer o tratamento também tem algum custo e na perspectiva desse paciente esse custo é muito alto, não vale a pena fazer. Na perspectiva de outro paciente esse custo vale a pena fazer. Portanto, quanto mais você olha e analisa no processo de decisão, mais não paramétrico nós estamos sendo. Então, o parâmetro é a evidência científica, entrando agora no raciocínio clínico. O parâmetro é a evidência científica. A decisão é não paramétrica. A evidência científica nos traz uma regra geral que vai nos guiar não como um GPS, mas como uma bússola. A decisão vai além da evidência e, portanto, o pensamento clínico ele deve ser um pensamento não paramétrico, baseado também na evidência paramétrica científica. O médico, portanto, o bom médico, é um médico não paramétrico. É fácil ser assim? Não. Mesmo informações não paramétricas vêm também de evidências, como, por exemplo, eu posso ler um ensaio clínico e perceber que um tratamento antidepressivo reduz, em média, 4 pontos apenas numa escala de depressão que tem uma amplitude muito maior. Do ponto de vista paramétrico, não valeria nem prescrever antidepressivo, mas eu sei que essa média de antidepressivo comparada a placebo é apenas uma visão do resumo do todo. Eu sei que tem um percentual menor de pacientes, mas que se beneficiam muito do antidepressivo. E é nesses que eu estou apostando quando eu prescrevo um antidepressivo. Essa, portanto, é uma visão não paramétrica, o percentual de pacientes que melhoram 10 pontos na escala de hipertensão, de depressão. E aí eu vou interagir com o paciente e saber se ele quer investir na possibilidade de ser um daqueles pacientes.
Portanto, a visão não paramétrica, ela complementa uma visão do todo, ela complementa uma regra geral. O grande problema da visão paramétrica não é que ela não deve ser utilizada. Talvez a gente deva começar a pensar de uma maneira paramétrica, mas não parar nela, aprofundar até o não paramétrico. Então você começa com o paramétrico, mas o bom médico aprofunda até o não paramétrico. E aí surge o problema. Por que isso não é feito? Por que o médico não é não paramétrico? Porque o paramétrico é uma regra geral, uma regra facilitadora. É, se a gente não aprofundar, um atalho de pensamento. E as regras e atalhos remontam, principalmente quando baseadas em evidência, ao viés da habilidade descrito por Daniel Kahneman. Porque eu estou usando uma regra, eu me sinto acertando. Isso acontece com algoritmos ou com protocolos. O médico segue o protocolo e ele se sente acertando. Protocolo é algo paramétrico. Depois do protocolo, a gente tem que pensar no paciente e transformar aquela visão, complementar aquela visão com uma situação individualizada também não paramétrica. Aquele médico de protocolo, aquele serviço hospitalar de protocolo, ele fica na superficialidade. Importante ter o paramétrico, sim, mas a gente precisa aprofundar para o não paramétrico no processo de decisão clínica. Esse não aprofundamento decorre do viés de habilidade que o paramétrico traz. Você quer ver uma coisa? Como imaginologista, ecocardiografista, eu sei que médicos que têm aqueles valores de normalidade todos do tamanho do coração e de medida de função diastólica, etc., na cabeça, parâmetros, eles se sentem acertando quando utilizam esses parâmetros nas conclusões ecocardiográficas. O paramétrico é útil, é importante, mas quando ele traz uma ilusão de acerto, ele evita o não paramétrico e ele bloqueia que o médico se torne melhor, que ele vá além. Então a visão final a sugestão final desse vídeo é que sempre a gente esteja pensando: eu estou sendo aqui paramétrico ou eu estou sendo aqui não paramétrico? Eu comecei no paramétrico e parei, ou eu comecei no paramétrico e avancei num processo de decisão que foi além da regra? A regra foi apenas um guia ou eu fiquei refém da regra? A regra serviu apenas para me auxiliar ou eu me tornei um servo daquela regra? Sejamos paramétricos, sim, mas temos a obrigação profissional de complementar o paramétrico com a nossa sofisticação não paramétrica. Obrigado pela atenção.